Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É bom estarmos aqui, né? E poder cultuar ao nosso Deus, que se faz presente nesse lugar. Você já está sentindo a presença do nosso Deus, irmãos? Está no nosso meio nessa noite, irmãos. Oh, aleluia. Se nós não botamos atenção, podemos até nem perceber, mas o Senhor está aqui presente. Oh, aleluia, glórias a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus 11 e 25. Glórias a Deus. Os irmãos encontraram, irmãos? Que nos diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Eu pedi a Deus uma palavra, né? Deus me dá alguma coisa nessa noite. E o Senhor me mostrou esse capítulo aqui da palavra de Deus. E aqui eu vejo Jesus se revelando, né, aqui, como Filho de Deus. Jesus está se declarando Filho de Deus. E o maravilhoso é que ele está muito alegre, né? Ele está alegre, Jesus está alegre enquanto se revela Filho de Deus aqui. Porque ele disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e a instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus estava dizendo que o Pai é maravilhoso, né? Que ele ocultou essas coisas que ele estava falando era da revelação dele como Filho de Deus, né? Pai, tu ocultaste essas coisas da revelação como Filho de Deus para os grandes, os instruídos, sábios, e revelaste a quem? Revelaste ao Santino, né? Pequenininho, nada. Revelaste ao pastor Adriano, revelaste ao irmão Carlos, né? Parece que às vezes é tão pequenininho, ou pensa que é pequenininho, e para ele o Senhor se revelou, dizendo para ele no coração dele, que ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E por essa revelação, ele, o Carlos, aceitou Jesus Cristo. Acabou encontrando o mestre maravilhoso, né? Que é Jesus Cristo. E Jesus estava alegre com isso. Jesus estava muito alegre porque Jesus é humilde. Mesmo ele sendo rei, sendo Deus, sendo o criador de todo o universo, de todas as coisas, ele tem humildade. Ele é humilde e simples, né? Então ele estava alegre, porque o Pai havia revelado para nós, os pequeninos, essas coisas grandes. E ele estava dizendo também que para alguns era difícil entender, né? Era difícil entender para alguns, para esses grandes era difícil entender, já que eles, né, esses grandes, na verdade, não conheciam Jesus, né? Jesus estava lá no Velho Testamento, ele estava lá como o anjo do Senhor, ou como mensageiro, né? Melhor mensageiro, né? Porque o anjo, na maioria, em todos foram criados, mas o mensageiro, ele era o mensageiro de Deus, e ele fazia as coisas grandes e maravilhosas já lá no Antigo Testamento, mas ninguém o conhecia, a não ser o Pai, né? Ou os anjos no céu também deveriam conhecê-lo, mas na terra ninguém, nenhum dos judeus, nem aqueles que eram o povo de Deus conheciam Jesus Cristo e sabiam que ele era Filho de Deus. Ninguém sabia, ninguém conhecia. Então Jesus até que entendia, né,
a necessidade deles. E ele disse assim, ó, ele falou bem assim: ele disse: escutasse essas coisas aos sábios e revelasse aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque todas as coisas te aprovo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Eles estavam lá na criação, né? Então um conhecia o outro, mas o mundo e os judeus, que era povo de Deus, não conheciam Jesus Cristo. Não conheciam. E ele disse mais, ele disse: ninguém conhecia o Pai, a não ser eu que conhecia o Pai que estava lá com ele. Ninguém conhecia o Filho, a não ser o Pai que estava lá comigo. E a quem mais? Ele disse assim: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Somente aqueles a quem o Filho quiser revelar é que conheciam, assim como ele revelou para você, irmãos e irmãs, revelou para nós. Nós vemos Pedro lá dizendo, né? Ontem o pastor estava nos ensinando ali sobre a palavra, e ele falou que Pedro, Jesus perguntou para Pedro, para os discípulos que estavam ali: o que eles dizem que eu sou? O que eles dizem que eu sou? E dizia: eles dizem que tu é um grande profeta, que tu é Elias. E quando começaram a dizer o que o povo dizia, mas Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. E o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, isso não foi de ti, Pedro, isso foi revelado pelo meu Pai. Porque aquele a quem o Senhor quer revelar, todas as coisas são reveladas. Então Jesus estava dizendo assim: eu sou o Filho de Deus, e mais ainda, eu sou Deus. Como Filho de Deus, eu sou Deus, né? E como Deus, assim como meu Pai pode te ajudar, assim como meu Pai pode mudar a tua vida, transformar, tirar os teus problemas, trazer saúde, trazer vida para você, eu, o Filho de Deus, que também sou Deus, eu tenho o mesmo poder. Eu tenho o mesmo poder para te ajudar. Nessa noite ele está aqui dizendo: eu sou Deus, e como Deus, eu tenho poder para ajudar você. E ele diz: vinde a mim vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ramandre, Ondres. Ele se faz presente nessa noite aqui, irmãos. E ele está dizendo para alguém: ei, vinde a mim, tu que está cansado da caminhada, tu que estás oprimido com tanto fardo que o inimigo bota sobre você, a luta que o inimigo traz sobre você. Ele está dizendo: ei, vinde a mim, eu tenho poder para mudar a tua vida, eu tenho poder para mudar a situação, eu tenho poder para te trazer vitória. Traz esse teu cansaço, traz essa tua opressão e coloca aqui diante de mim, que eu tenho poder para derrubar tudo isso, porque eu sou Deus. E como Deus, não tem nada que eu não possa fazer. Jesus é maravilhoso, irmãos. Eu escrevi algumas coisas aqui porque a gente não consegue guardar tudo. Às vezes o Senhor nos dá a palavra e a gente vem para a igreja e chega aqui, a gente fica meio nervoso, meio ansioso, né, pastor? E tudo vai para o espaço e tudo foge da mente. E quando de repente nós vimos, não temos nada, parece que não temos nada, mas Deus já nos deu a palavra. Mas agora, chegando diante dos irmãos, a gente fica sem ação. Então eu escrevo algumas coisas para não me esquecer. E Jesus estava dizendo assim: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acredito, eu creio que Jesus estava comparando o fardo da lei com a graça, né, pastor? Eu acredito que Jesus estava comparando o fardo da lei, porque a lei tem um fardo muito pesado, irmãos. O fardo da lei, vamos ver o fardo da lei. O fardo da lei trazia morte, né? Vamos ver.
Adultério lá, no Velho Testamento, o homem ou a mulher que era descoberto em adultério, ele era o quê? Apedrejado, né? Esse era um dos fardos da lei. Você pode olhar lá aquela mulher, né, que havia sido pega em adultério e levado até Jesus e disseram, essa mulher pecou, ela adulterou e ela precisa ser apedrejada como a lei de Moisés, e Jesus escrevia e não dava atenção para eles, e todos ali tentando fazer com que Jesus apedrejasse aquela mulher. Mas Jesus, olhando para eles, disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo temeu naquela hora, porque todos têm pecado, irmão. Quantos homens daqueles ali estavam em falha, em pecado, até desejando aquela mulher? Mas agora eles, quando Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, todos recuaram, né? Todos recuaram e foram embora, saíram, e só ficou Jesus e aquela mulher. Jesus, olhando para ela, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, eles foram tudo embora, né, Senhor? Foram tudo embora. Ele disse: mulher, eu também não te acuso, eu também. Ele quer dizer que eu não te condeno, mulher. Vai, levanta-te e vai. E estava saindo, ele disse uma palavra, pastor, que é a principal de todas: vai, mas não peque mais. Procure ficar na presença. Jesus estava dizendo que o fardo dele era muito mais leve, porque o fardo dele recuperava o pecador. A lei não recuperava ninguém, irmãos. A lei matava, era pegado em pecado e a pessoa era morta, não tinha saída. Outro pecado que também matava, que levava à morte, era a adoração de imagens. Se alguém era pegado adorando imagens e levado 3 testemunhas, essa pessoa, se 3 testemunhas provasse que essa pessoa estava nessa situação, também era apedrejada até a morte. Não tinha recuperação para o pecador. Ele era pego em pecado e ele era morto, era destruído na mesma hora. Mas o nosso Jesus, ele estava dizendo assim: o meu fardo é bem mais leve, porque o meu fardo eu recupero o pecador. E ao dizer para aquela mulher: vai, não peque mais, ele estava recuperando aquela mulher, né? Ele estava recuperando aquela mulher, assim como ele nos recupera nos dias de hoje, né? Às vezes quando falhamos, caímos, e isso pode acontecer, nós sabemos, mas se nós nos arrependermos, o Senhor Jesus sempre nos dá uma nova chance, né? O Senhor Jesus sempre nos dá uma nova oportunidade, porque Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus glorioso, né? Satanás, irmão, Satanás também tem um fardo. Satanás também tem um fardo. Satanás, ele é terrível, irmãos. Eu me lembro que o pastor conheceu o Clóvis, né? Clóvis Martins. Um homem que Deus usou muito, em suas mãos com muito poder. Deus fez grande coisa através desse homem. Esse homem era macumbeiro, irmãos. Ele era macumbeiro e ele havia se desenvolvido em Porto Alegre. E ele trabalhava para Satanás. Ele era dominado por Satanás. E Satanás, teve um tempo que o Clóvis não queria mais trabalhar, ele queria parar. Assim que ele casou com a minha irmã, ele não queria mais, ele não queria ser conhecido como macumbeiro, entendeu? Ele então fazia tudo para que ninguém notasse. E quando Satanás queria descer sobre ele, quando os Exus lá, os demônios queriam descer sobre ele, que ele percebia, ele corria no saleiro e pegava uma gota de sal, pastor, e colocava na boca. Isso impedia Satanás de descer sobre a vida dele. Ele viveu assim por um bom tempo. Mas um dia nós descobrimos, a família descobriu, que ele que ele era um macumbeiro até daqueles ruins mesmo, daqueles piores que tinha. E o povo, nossa família estava toda dominada por Satanás, pelo inimigo, né? Minha família, a minha mãe, ela ia nos macumbeiros às vezes, porque ela achava que lá era o poder de Deus, era lá que Deus habitava. E ao descobrir que Clóvis trabalhava com isso, meu Deus, né? Todo mundo começou a forçar o Clóvis, para o Clóvis deixar os preto velho baixar sobre ele, porque nós queríamos falar e ver o que eles pensavam.
E quando os demônios começaram a baixar sobre o Clóvis, eles chamavam o Clóvis, sabe do que, pastor? Meu cavalo. Meu cavalo. Diz para o meu cavalo que ele não faça mais isso, que ele deixe nós chegar, que ele abra as portas para nós. Satanás, os demônios diziam assim na vida dele, era preto velho, era Exu caveira, era não sei o que mais lá, era aqueles bichos bem tremendo. Uma vez, o demônio tomou meu cunhado, ele estava assim, brigando com a minha irmã, discutindo os dois, e de repente ele deu um voo assim, e caiu no chão, e já caiu de arrasto, já saiu se arrastando pelo chão. O Exu caveira baixou nele lá, o demônio lá baixou nele, e ele veio tentando pegar minha irmã na perna, minha irmã pulou, saiu para fora na rua, e ele veio numa mesa, irmãos, de 4 cadeiras, uma mesa pesada, uma mesa de madeira. E ele veio, ele botou a boca no pé da mesa de cá, e ele levantou a mesa para cima com a boca, pastor. Ele levantou aquela mesa para cima, ele estava tão irado, o demônio estava tão irado na vida dele, que ele levantou aquela mesa para cima na boca. O homem era terrível, mas um dia Satanás disse assim, o cavalo vai morrer, diz para ele, se ele não se cuidar ele vai morrer. Eu acho que ele estava anunciando, pastor, que o Clóvis ia aceitar Jesus, que o Clóvis ia aceitar Jesus e que ele não ia ter mais o controle sobre a vida do Clóvis. E foi assim que aconteceu. O Clóvis aceitou Jesus e as coisas mudaram na vida do meu cunhado. O meu cunhado, que era chamado de cavalo, passou a ser chamado de filho, pastor. Filho de quem? Filho de Deus. Filho de Deus. As pessoas, meu cunhado dizia que baixava nele. As pessoas os que trabalham com esse negócio aí, que são usados pelo inimigo, dizem, somos pai de santo. Meu cunhado dizia, só se for pai de Satanás, porque não é pai de santo nenhum, porque quem trabalha com esse negócio, trabalha exatamente com Satanás na sua vida. E aqui era um fardo que Satanás colocava, né? Que Satanás colocava sobre a vida do Clóvis, e o Clóvis era o cavalo que Satanás usava. E Satanás subia, andava nele para lá e para cá. De vez em quando estava descontente, uma vez jogou ele lá no Santo Antônio, numa ponte que estava fazendo, jogou ele lá de cima da ponte embaixo, nas ferragens ali, de bicicleta, e só ele chegou em casa se arrastando, Satanás baixou nele e diz para o meu cavalo que fui eu que joguei ele lá daquela ponte. Fui eu que joguei porque ele não está obedecendo. Cavalo de Satanás. Temos que nos cuidar, né, irmãos? Temos que nos cuidar. E hoje em dia, irmãos, Satanás também, ele trabalha muito, né? Ele tem o fardo dele, irmãos, é a morte. Sabe? Ele tem um fardo que é a morte sem Cristo, a morte sem salvação. Ele está entrando nas nossas igrejas e ele está fazendo coisas tremendas, irmãos. Ele está destruindo vidas. E tem uma coisa que ele gosta muito de fazer. Pastor Adriano, é nos enganar, sabe? É dizer para nós assim, está tudo certo. Às vezes nós estamos com um pé meio na igreja e um pé meio no mundo. E nós estamos despreocupados. Está tudo bem. Está todo mundo dizendo, está tudo certo, está tudo bem. E nós estamos com o coração aqui e com o coração lá fora. Nós estamos, pensamento de ir para o céu aqui desejando, mas não conseguimos olhar as coisas do mundo, porque as coisas do mundo nos atraem. Então nós estamos cantando uma musiquinha do mundo, nós estamos ouvindo algumas coisas que o mundo traz, nós estamos vendo aqueles filmes terríveis, pastor, aqueles filmes de assombração, de morte, de demônios. Nós estamos ouvindo dentro da nossa casa esses filmes. Às vezes vimos esses filmes e passamos a noite sem dormir, porque não conseguimos mais dormir em paz. O demônio está trabalhando, ele trabalha naquilo ali, ele vem através daquilo, pastor.
Ele vem, às vezes é chamado, é invocado dentro da nossa casa, através desses filmes, esses espíritos imundos, é invocado, é trazido através desses filmes, porque esses filmes chamam, eles chamam, mas nós estamos ali, para nós parece que está tudo bem, nós estamos às vezes descendo até Babilônia ali, e olhando as coisas que tem em Babilônia, e estamos nos agradando. Às vezes nós saímos de casa e vamos lá na outra cidade ver um cantor, que nós gostávamos quando estávamos no mundo, estando na igreja, pastor. Essas coisas têm acontecido, e essas coisas acontecem. Estamos na igreja, mas ouvimos falar que aquele cantor que nós gostava tanto vai estar em tal lugar, em tal cidade, ou vai estar em tal lugar aqui cantando. Eu tenho desejo de ver esse cara, eu vou lá ver. E nós voltamos para trás de novo, e nós vamos lá ver aquele cantor, e no outro dia estamos aqui adorando a Deus. Estamos com um pé lá e o outro pé aqui. Nós queremos ir para o céu, mas não conseguimos deixar de admirar as coisas que nós gostávamos. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado, porque o inimigo é assim mesmo. E depois ele usa alguém para dizer: está tudo certo, meu querido, está tudo certo. Vamos caminhar aí que está tudo certinho. Mas a palavra tem que ser pregada, irmão. Nós temos que estar todo dia batendo, irmão, batendo, para que a santidade entre no nosso coração, e para que nós buscamos a santidade. É preciso pregar, é preciso dizer para os irmãos: irmãos, Satanás é enganador. Ele diz para você que está tudo certo, mas quando chegar aquela hora, e você pensa: agora eu vou subir com o Senhor, e aí não acontece. Porque a palavra diz que o Senhor diz assim, ó: morno, frio, eu não aceito, né? O frio eu não aceito. Aquele que está no mundo mesmo, que está frio, não tem nada de Deus, esse eu não aceito. Mas o morno, eu também não aceito morno, meu querido. Eu também não aceito o morno. O morno é esse, irmãos, que estamos com um pé lá e outro pé aqui, irmãos. Não sabemos na verdade o que queremos. Não sabemos nem se queremos que Jesus venha. Na verdade não queremos que Jesus venha não. Agora não, está tudo muito bom, está tudo muito certo. Então estamos com um pé lá e outro pé aqui. Estamos morno. Mas o Senhor diz: o morno eu vou vomitar. A única coisa que eu aceito é o quente. É aquele que realmente está na minha presença. É aquele que realmente procura a minha presença. É aquele que realmente procura excluir da sua vida tudo aquilo que eu disse que não é bom para ele. Tudo é o que o Senhor nos manda falar, é o que o Senhor nos manda pregar nos dias de hoje. Porque a coisa está feia, irmão. Satanás está entrando e está dizendo assim: nem esquenta a cabeça, está tudo certo, isso aí não tem problema. Isso aí não tem problema. Você já está a caminho, você já está na vitória. Mas a vitória, irmãos, a vitória nós ainda não chegamos, irmão. Nós estamos lutando, estamos batalhando, irmão. E um descuido qualquer na caminhada, pode haver um desvio. Pode haver um desvio e uma grande derrota. Dá para dar um glória nessa noite? Está difícil essa palavra, irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não dá para sair fora da palavra que o Senhor coloca. Eu às vezes até tento, até penso, mas eu desisto, porque eu sei que se eu não fizer as coisas conforme o Senhor quer, eu vou apanhar do Senhor. Eu vou apanhar do Senhor. Então eu prefiro entregar aquilo que Deus me manda para os irmãos, para que os irmãos possam estar com os olhos abertos, irmãos, abertos. Você esteja com os olhos abertos. Esteja com os olhos abertos. Não esteja olhando para as coisas do mundo estando na casa do Senhor. Esteja voltado para o Senhor, esteja voltado para o céu, porque Ele é a única saída. Dá para dar um glória a Deus para o nosso Jesus nessa noite? E assim Ele diz assim para você, né? Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados. Aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei porque eu, diz ele, como Deus, tenho poder para aliviar. Eu, como Deus, tenho poder para mudar a tua vida. Eu, como Deus, tenho poder para te trazer vitória. Ele, porque Ele é Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Ele é aquele que nos deu uma nova chance, que nos deu um fardo leve e suave. Ele é aquele que recupera o pecador. Ele não é aquele que condena o pecador de cara, não, ele recupera, ele procura nos recuperar, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erremos, ele está sempre ali esperando nós voltar, ele está sempre esperando nós voltar. E se nós voltar em tempo, se nós não nos encontrar naquele dia já perante a morte e perecendo fora dos caminhos do Senhor, se nós voltarmos em tempo, não existe pecado, não existe mal que ele não possa mudar, não existe condenação que ele não possa mudar em vitória, em salvação. Não existe nada, não existe enfermidade que possa nos vencer se nós estivermos na presença dele. O arrependimento nas nossas vidas é o que nos traz vitória. Ele disse para a mulher: ide e não pecai mais, né? Ficai firme, pare de pecar. Mas se ela pecasse outra vez, Jesus, se ela pecasse, pastor Adriano, e se arrependesse em tempo, Jesus a perdoaria? Jesus a perdoaria, irmãos? Mas olha bem, tem que ser em tempo, irmãos. Enquanto estamos na caminhada, enquanto estamos aqui. Mas às vezes não conseguimos. Por quê? É mais fácil receber o perdão de Cristo. É mais fácil receber o perdão de Cristo do que nós realmente mudarmos nossas vidas, pararmos de fazer coisa errada, sabe? Aquela mulher, ela saiu dali, eu não sei como é que foi a vida dela dali para frente, mas quando o pecado entra nas nossas vidas, às vezes fica difícil de sair. Às vezes nós não conseguimos nos arrepender mais, às vezes nós não conseguimos mais fugir daquela situação, sabe? Se nós conseguimos fugir dela e parar, como diz o Senhor, nos arrependemos e parar, nós iremos para o céu. Mas na maioria das vezes, quando essas coisas entram na nossa vida, fica difícil de se arrepender depois. Às vezes o cara se arrepende, pratica de novo, se arrepende e volta a cair no fracasso. Pode ver que aquelas pessoas que caem no fracasso, na maioria das vezes caem sempre na mesma coisa. O drogado ele aceita Jesus e se arrepende e para. Mas o inimigo às vezes fica com ele preso, pastor. Fica com ele preso, fica com o coração dele preso. Ele não consegue fugir daquilo ali. O inimigo dá corda, vai deixando ele ir. Quando ele chega lá na frente, o inimigo puxa. E ele, na maioria das vezes, acaba voltando à mesma situação e caindo no mesmo pecado. Eu tive numa igreja uma vez em Criciúma, era lá para dentro do Morro da Fumaça. E cheguei lá, eu encontrei um jovem. Ele estava cheio do Espírito Santo ali naquela hora, pastor. Ele era um jovem drogado que já tinha saído da igreja umas 2 vezes, desviado e voltado de novo e se arrependido, e assim ele estava vindo daquela forma ali. E tudo que ele falava, nossa, a igreja, né? Porque estava todo mundo naquele sentimento, né? A única palavra que Deus me deu para ele foi: toma cuidado. Satanás ainda tem alguma coisa na tua vida e ele está te prendendo. Toma cuidado para não cair de novo. Toma cuidado para não cair. A única palavra que saiu da minha boca para ele foi essa: toma cuidado. Ele se arrependia e voltava, mas Satanás mantinha ele ali, ó, no arrependimento e amarrado. Satanás deixava ele ir. E quando ele estava bem tranquilo na presença, parecia que estava na presença, Satanás puxava a corda e o sentimento e o desejo de voltar para aquele mundo vinha sobre ele e ele acabava caindo. Nós precisamos, né? Quando nos arrependemos de alguma coisa, nós precisamos não praticá-la mais. Realmente se arrepender e deixar é uma maneira de Deus nos salvar. Ele diz assim: meu fardo é suave. Eu recupero você. Se você dá crédito, se você dá ouvido, eu mudo a tua vida, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e com certeza eu vos aliviarei. Amém, irmãos?
Vamos nos colocar de pé? Oh, aleluias. Essa foi a palavra que Deus me deu nessa noite. E eu quero orar com os irmãos. Eu quero fazer uma oração com os irmãos nessa noite. Eu quero que os irmãos orem comigo e que peçam a Deus, irmãos. E que peçam a Deus. Cada um sabe das suas vidas. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra nessa noite. Mas Deus, Ele trabalha na minha vida mais ou menos dessa forma e eu não sei. Aí nós vamos orar e você vai falar com o Senhor sobre os teus problemas, sobre tua causa, sobre tuas enfermidades. Ele pode aliviar isso também, irmãos. Se Ele alivia quem está cansado e oprimido, Ele também tem poder para curar a tua enfermidade, para te trazer vitória nessa noite e para fazer você sair daqui totalmente recuperado pelas suas mãos poderosas. Você crê nisso, irmãos? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, estamos na tua presença, Pai. Tu és maravilhoso, eu sei. Tu és glorioso, Pai. E realmente teu fardo é leve, Jesus. Realmente, Senhor, é suave, Senhor. Nós seguimos contigo, Senhor. E nesta noite nós estamos aqui dizendo: Pai, eu preciso melhorar, Senhor. Eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso melhorar a minha vida na tua presença. Eu preciso caminhar mais contigo, Senhor. Nessa noite os teus filhos estão na tua presença, estão dizendo: Pai, me perdoe, Senhor, nas minhas falhas, dos meus erros, naquilo que eu cometo de errado, Senhor. Me perdoe, Senhor, me recupere nesta noite, Pai. Eu preciso retornar a Ti, Senhor, e caminhar contigo firmemente, Senhor. Me guarda embaixo das tuas mãos, Senhor. Enfermidade nesta noite, em nome de Jesus. Quem estiver enfermo, em nome de Jesus, que nessa noite a enfermidade caia por terra a enfermidade. Traz vitória, Senhor, para os teus filhos nessa noite. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado de todo o coração. Amém, Senhor, amém. Eu entrego esta palavra em nome de Jesus. Eu passo por